Olá, meus amores! Espero que todos vocês estejam muito bem. Estou aqui para dar continuidade aos vídeos sobre a minha gestação, para compartilhar com vocês os meus sentires, os meus sintomas, a questão também do mioma, que é algo que eu estou colocando em foco bem específico mesmo, porque como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar um tagzinho aqui para você ver. Eu quero muito poder levar toda essa minha experiência que eu tô passando para mulheres que também têm mioma, tem um diagnóstico aí que é negativo para uma gestação, principalmente também mulheres com mais de 40 anos. Como eu disse no primeiro vídeo, não somos encorajadas a gestar. E quero falar com vocês aqui, trocar figurinhas. Então, se você tem vontade de fazer alguma pergunta, se você tem algum depoimento, qualquer coisa que você sentir no coração, escreva aqui para mim nos comentários. Vamos ter essa troca gostosa, né? Quero que esse espaço seja realmente um espaço de trocas para que a gente possa compartilhar as nossas angústias e também os nossos amores, as coisas boas que acontecem também. Bom, então hoje eu vou falar especificamente de como que foi o meu primeiro trimestre de gestação. Esse primeiro trimestre que ele é um pouco mais rapidinho, porque geralmente quando a gente descobre a gestação, nós já estamos com mais de um mês de gestação. Então, na verdade, né, os sintomas que eu apresentei, que eu vou contar aqui para vocês, não foram específicos 3 meses, né? Na verdade, foram aí uns 2 meses, mais ou menos, de sintomas, que inclusive acontecem antes do positivo, porque alguns sintomas que eu tive, e eu acredito que a maioria das gestantes, esses sintomas se apresentam antes da gente saber que realmente a gente está grávida. É claro, muitos deles são os que falam: ei, tô achando que tem surpresinha aí. Também quero compartilhar com vocês cristais e coisas que eu fiz que me auxiliaram nesse primeiro trimestre, tá? Então vamos lá, quais foram os primeiros sintomas que eu tive, né? Antes do positivo. Em outubro, né? Eu já estava grávida, mas eu não sabia. Eu tinha ido a São Paulo dar um curso, curso presencial da prática de litoterapia para os meus alunos. E quando eu retornei de viagem para aqui para Visconde de Mauá, eu tive muito sono, mas era um sono assim, gente, incontrolável. Eu fiquei até preocupada. Eu falei, gente, o que será que está acontecendo comigo? Será que é a energia de São Paulo, que já não rola mais pra mim, né? A energia de São Paulo é tão densa assim que me sugou tanto. Será que eu me doei demais no curso? Enfim, né? Eu, como uma boa bruxinha, já fiquei pensando nas coisas energéticas para eu estar tão cansada. Então eu não tinha vontade de fazer nada. Eu almoçava, eu ia pra cama, acordava tarde, eu tenho uma rotina de acordar cedo, chegava um determinado horário, eu já queria ir pra cama, deitar, e eu tava achando até, falei, gente, será que eu tô deprimida? Sei lá, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça, porque não era o meu estado normal. E eu, com a história do mioma e tudo mais, não estava esperando estar grávida. Então foi o primeiro sintoma que eu, assim, nem me liguei, né? Nem me liguei depois que eu fiz o link. Depois minhas mamas começaram a inchar muito, né? Ficaram enormes e muito sensível. Os meus mamilos eu não podia tocar, que eles doíam muito, uma sensibilidade enorme. O André chegava perto e eu já falava: ai amor, desculpa, mas nossa, eu tô com tanta sensibilidade, acho que é porque eu vou menstruar. Não é um sintoma que geralmente eu tenho, né? Claro, a mama antes de menstruar, as mamas da gente geralmente elas incham um pouquinho, né? Elas ficam um pouquinho maiores, ficam um pouquinho mais doloridas, mas não chegava a tanto. E também o meu mamilo, ele tava num formato mais bicudão, assim. Aí eu falei, meu Deus, tô achando que tem alguma coisa diferente aqui no meu corpo, né? E, claro, com o atraso da menstruação também foi o que me levou a fazer o teste e tal. Aí depois que eu fiz o teste, deu positivo, aí começaram os famosos enjoos. Olha, primeira gestação que eu tive, e que isso é interessante também a gente compartilhar, porque uma gestação, gente, realmente não é igual a outra.
Acredito que por vários fatores, né? Na minha experiência, é tudo muito diferente, porque tudo é muito diferente, inclusive pela minha idade. Imagina, minha primeira gestação, eu fiquei grávida com 22 anos, tive a Elis com 23. Essa gestação eu já estou com 41, vou ter o bebê já com 42 anos. A minha primeira gestação eu era mãe solteira, essa segunda gestação eu tenho um companheiro, a minha primeira gestação não foi planejada, a segunda gestação foi planejada. Então, é claro, são muitos fatores que mudam. Com 18 anos, né, entre uma gestação e outra, eu sou uma outra mulher também, né, muito diferente do que eu era com 22 anos. Então, é claro, todos esses fatores, eu tenho certeza que eles contribuem muito para que os sintomas também sejam muito diferentes, né? Então, assim, na minha primeira gestação eu tive enjoos muito pontuais e às vezes de manhã cedo quando eu acordava eu já comia uma bolachinha e ficava tudo bem. Nessa gestação, meu primeiro trimestre foi difícil. Eu não cheguei a vomitar, mas eu tinha enjoos constantes. E logo após de comer muita azia, muito enjoo, eu tive que tirar o alho da minha alimentação totalmente. Não dava para fazer nenhuma comida usando alho, porque aquele alho ficava ali conversando comigo e só de sentir o hálito me dava mais enjoo ainda. Então, o sono continuou também bastante. Então, por isso que eu me recolhi, né? Quem me acompanha nas redes sabe que eu fiquei o final do ano bem reclusa, mesmo antes da minha viagem, porque realmente eu não estava bem. Então, eu acordava mais tarde, eu tomava café, dali a pouco começava a me enjoar, e já tava morrendo de fome no almoço, eu comia, passava mal, aí eu ia dormir porque eu tinha muito sono, aí eu acordava depois da tarde enjoada de novo. E aí era laranja, né, maçã, coisas que me ajudavam, né? E biscoito de polvilho, água com gás. Bom, aí também o que aconteceu que foi bem complicado nesses primeiros meses? Prisão de ventre. O meu intestino prendeu. E eu não tenho costume. Tem mulheres que estão acostumadas a ter o intestino preso, já sabem lidar com isso. Eu não, meu intestino ele é bem reguladinho, ele funciona todos os dias. Então, pra mim, ficar 1, 2, 3 dias sem evacuar, gente, foi assim, horrível. Eu sofri muito, fiquei, nossa, muito mal-humorada, né? Inclusive, a expressão que a gente usa, né? Ah, essa pessoa tá enfesada. É porque realmente, quando a gente acumula muitas fezes, isso faz muito mal pra gente e altera o nosso humor, né? É natural. E, gente, não adiantava eu comer laranja com bagaço, eu comer ameixa, iogurte, enfim, nada adiantava. Teve um dia que eu tive até que apelar para usar supositório, coisa que eu detesto, porque eu acho que qualquer estímulo que a gente dá para o intestino, eu tenho medo do intestino ficar meio viciado, mas eu tive que fazer o uso uma única vez. Foi ótimo, né? Porque eu consegui ir ao banheiro, mas recomendo que sempre tome muito cuidado ao fazer isso e, claro, foi a enfermeira obstetra que está acompanhando meu pré-natal que me indicou. Então sempre é legal você perguntar ou para a enfermeira obstetra ou para o médico que está te acompanhando neste momento, né? E uma outra coisa também que dificultou o meu intestino funcionar direito, porque eu sou uma pessoa que eu tomo muita água. E só que quando eu tinha azia, gente, eu não podia tomar água. Quando eu tinha enjoo, eu não podia tomar água. Então eu diminuí, sei lá, eu tomo de 2 litros a 3 litros de água por dia. Eu acho que eu não estava tomando nenhum litro de água. E a gente sabe que a água, ela é muito importante para o funcionamento do nosso intestino. Então, essas foram as coisas que eu passei, né, no começo da minha gestação, nesse primeiro trimestre, que foi bem difícil. E quero mostrar para vocês dessas questões, cristais que podem te ajudar no enjoo, na azia, que é a magnesita, esse cristalzinho branco aqui, é um cristal que ajuda bastante, né, nessa questão de enjoo, azia, principalmente azia, e a raulita, né, então são dois cristais aí que você pode fazer o uso, de repente dormir debaixo do travesseiro ou ficar durante o dia, que vai auxiliar bastante aí nesses momentos que não são fáceis.
Bom, tirando isso, algo que eu vivi também muito nesses 3 primeiros meses foi o medo, né? Muito medo de perder o nenê, muito medo do que ia acontecer, se o mioma ia crescer, se o mioma ia impedir o meu parto normal, enfim, nossa, me senti assim, bem insegura nessa fase. E aí, então, quando eu fiz o meu primeiro ultrassom, eu estava ainda com 8 semanas. Eu achei que estava de 7, mas na verdade estava com 8. Isso também às vezes confunde um pouco a gente, né? A gente acha que tá de uma semana e quando vai fazer o primeiro ultrassom, vê que ou tá uma semana a mais, uma semana a menos, pode acontecer. E a médica disse que estava tudo bem, mas mesmo assim eu fiquei bem preocupada. E olha só, amores, como é importante a gente seguir a nossa intuição. Eu estava com uma intuição de que eu tinha que ficar em repouso. Em repouso, quietinha, fazendo o mínimo possível, porque eu tinha algum sentir meu que estava assim, cuida dessa gestação nesse início, que vai ser importante. Além do mioma, que daqui a pouco eu vou contar mais para vocês sobre isso, porque eu acredito que é muito importante compartilhar com vocês. Eu estava, quando eu fiz esse primeiro ultrassom, eu estava com um hematoma no útero, que é comum acontecer, né? Eu acredito, não, essa informação que eu vou passar para vocês agora não é científica, tá, amores? Mas eu acredito que é algo que depois dos 35 anos aconteça mais, tá? Com as gestantes. Que esse hematoma é um hematoma que ele pode se dar ou não na hora da fecundação do óvulo. Então, algumas mulheres ficam com esse hematoma, que é algo que o organismo vai absorver, o útero vai absorver, não vai acontecer nada grave, mas que é importante ter realmente repouso. E olha como foi bom eu seguir minha intuição de ficar quietinha, mais deitada, né? Ainda bem que eu tenho essa possibilidade, a gente sabe que nem todas as gestantes têm, né? Mas cuidado, porque às vezes a gente pode ter essa opção e a gente não se respeita. Então, quando vocês sentirem algo, respeitem esse sentir, respeitem a intuição de vocês, porque nós mulheres temos muita intuição e quando estamos grávidas, então, essa intuição aumenta muito. Então, respeite as coisas que você realmente sentir, que você intuir. E aí o que acontece, né? Esse hematoma ele tá ali no útero. Se a gente fica fazendo muitos movimentos, inclusive até relação a gente não pode ter, porque pode ficar ali, né, com o movimento, esse hematoma ele pode crescer e como o feto, na verdade ainda nem é feto, né, o embrião, ele é muito pequenininho, ele pode prejudicar e realmente pode ter um aborto. Então a gente tem que tomar cuidado, mas geralmente em uma semana o útero já absorve esse hematoma e fica tudo bem. Foi, né, o que realmente aconteceu comigo. Quando eu fui fazer o meu segundo ultrassom, que aí eu já estava com 12 semanas de gestação, ou seja, estava concluindo o meu terceiro mês de gestação, né? Saindo do primeiro trimestre, indo para o segundo trimestre, eu fiz o ultrassom de translucência nucal, que é um ultrassom bem importante. Geralmente, nós mulheres queremos fazer ultrassom na gestação inteira, né? Todo mês, todo mês. Mas, na verdade, não há essa necessidade, né? Mas existem alguns ultrassons que são muito importantes, né? Que é o primeiro, que quanto mais rápido a gente faz, ali entre 7, 8 até 9 semanas é legal para a gente confirmar quantas semanas a gente está. O segundo ultrassom muito importante é esse, entre 11 e 13 semanas, para a gente poder medir a translucência nucal. E o morfológico, que é com 20 até 22 semanas também, é um ultrassom bem importante. Eu fiz o de translucência nucal, a gente fica numa expectativa também, a gente fica com muito medo de fazer esse ultrassom, porque é o ultrassom que vai detectar algumas síndromes do bebê. E a gente sempre ouve que mulher depois dos 40 tem uma probabilidade maior de ter um filho com síndrome de Down, então a gente vai para esse ultrassom com o coração apertado, né? Com esse morrendo de medo. Mas foi medido lá. 7, perfeito, tá? Sem problema, gente. Tudo ok. Na verdade, eles medem o líquido que fica na espinha, né, na coluna do bebê, e dependendo da espessura
pode apresentar alguma anomalia, não é o veredito final, mas pode, aí tem que fazer outros exames mais específicos, e no meu caso deu tudo certo, tava numa medida bem ok, não precisei fazer mais nenhum outro tipo de exame, né, de investigação, então fiquei muito tranquila. Essa médica também foi maravilhosa, me tranquilizando em relação ao mioma, porque como eu disse pra vocês no primeiro vídeo, ai, que medo, né? Colocaram tanta porcaria na minha cabeça que eu tava com muito medo de perder o nenê nesses 3 primeiros meses. Eu até falava muito pro André, meu companheiro, falava, amor, não vamos contar pra ninguém, né? Claro que a gente não consegue contar pra ninguém, a gente sempre acaba contando pras pessoas mais próximas. Mas eu falei, não quero, porque assim, vai que a gestação não dá certo, que a gente perde o nenê, depois tem que ficar explicando pra todo mundo. Ai, gente, isso é tão, né, abala tanto a gente. Então eu tava realmente com muito medo de tanta porcaria que eu tinha ouvido. E aí essa médica que fez esse meu segundo ultrassom com 12 semanas me acalmou muito. Ela falou, ai, fica tranquila, o seu mioma, ele é intramural, então ele não está em contato com o bebê, ele pode ser que ele cresça, e realmente está crescendo, tá, amores, mas não é nada grave. Pode ser que ele cresça, mas logo ele não vai ser nada comparando com o seu bebê, que está se formando super bem, então fica tranquila, que dos males é o menor, quer dizer, né, graças a Deus não tem mais nada, né, mas nada que te impeça de ter uma evolução saudável dessa gestação e nem que vai impedir o seu parto normal. Então, que alívio, né? Fiquei muito tranquila, até porque eu fiz esse ultrassom e dali, eu fiz na sexta, sábado, domingo, segunda, dali 3 dias eu ia fazer uma viagem de avião para Europa para visitar a minha filha. Que eu já tinha comprado as passagens, já tinha feito todo o combinado com ela, né, e toda a organização dessa viagem antes de engravidar. Então não queria cancelar essa viagem porque era muito importante para mim e para Elisa esse nosso encontro. Eu ia estar com ela na comemoração dos 18 anos dela e também passar Natal e Ano Novo, porque a gente já estava 1 ano e meio sem se ver e as saudades era enorme e o nosso encontro foi muito lindo. Fico até emocionada porque a gente grávida também, a gente chora por tudo, isso é normal, né? E foi muito bom, fiz um voo muito tranquilo. E aí, amores, com 12 semanas em ponto, acabaram os meus enjoos, acabaram as minhas azias, eu fiquei ótima. Eu podia comer tudo que eu quisesse, foi maravilhoso. E então eu fiquei 23 dias na Espanha com a minha filha e a gente pôde comer tudo que a gente tinha vontade. E eu fiquei mais bem disposta, pude passear bastante com ela, fazer caminhada e foi tudo muito bem. Então quero aproveitar para dar 2 dicas para vocês, que uma são os cristais que ajudam muito a gente nessa fase de medo, de insegurança que a gente fica, como eu fiquei, de perder o nenê e tudo mais. E também dicas para viagem. Bom, trouxe 2 cristais aqui para auxiliar nessa fase dos medos, que é a calcedônia, um cristal azul que dá um colo pra gente super gostoso. Ela também é conhecida como ágata blue lace, ágata rendada. A calcedônia ajuda a gente com todos os medos, é maravilhosa. E a nefrita, que é esse cristalzinho verde maravilhoso, que também nos ajuda muito com os medos, principalmente do futuro. Gestante tem muito medo do futuro, né? Porque a gente fica pensando ali, o que será que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, no meu parto? A gente acabou de ficar grávida, a gente já tá pensando no parto, a gente tá lá na frente, né? E claro, a gente também pode usar água marinha, né? Se estiver muito ansiosa. Não peguei água marinha aqui, mas vou colocar uma fotinho pra vocês. A água marinha é um cristal maravilhoso para
dar aquela acalmada no controle, que a gente quer controlar tudo, quer que seja tudo do nosso jeito, né? E também na ansiedade. É claro que eu vou indicar para vocês sempre, meus amores, que vocês meditem, que vocês façam respirações, sempre para continuar centrado em vocês, né? Na minha viagem, agora eu vou falar um pouco da viagem, né? Uma coisa muito importante, eu comprei aquelas meias de compressão. Não comprei até a coxa, porque eu não sou uma pessoa que costumo inchar. Eu não sou uma pessoa que costumo reter líquidos. E se você já tem essa propensão, eu aconselho que você compre até a coxa, né? Que eu acho que são 8 oitavos que chama, não tenho certeza, mas vou ver melhor, eu vou escrever aqui. Eu comprei uma que só ia até o joelho, que é uma meia esportiva. Ela é uma média compressão. Nossa, ela é ok, você coloca ela antes de entrar no avião. Não fica te apertando, não fica te incomodando, é até gostoso porque o avião ele tem um ar-condicionado, a gente sempre passa um friozinho, então te aquece legal, né? Outra coisa que toda hora eu fazia no avião, eu ficava mexendo os pezinhos para frente e para trás, também para ativar a circulação, levantava todas as vezes que também uma dica legal, ficar no corredor, tá? Porque aí você pode levantar a hora que você quiser para ir ao banheiro, não fique prendendo. Quando a gente tá gestante, a gente tem muita vontade de fazer xixi, então toda vez que eu tinha vontade eu levantava, ia até o banheiro e aí aproveitava para caminhar um pouquinho, muita água também durante o voo, porque a gente não pode descuidar, né, e ter uma desidratação também, é sério. Eu fiz 2 voos, um voo de 11 horas, depois mais um voo de 2 horas, mas eu fui super bem, eu fui tranquila, eu fui na minha presença, né? Isso é uma coisa muito importante, da gente estar na nossa presença, a gente estar segura na gente, a gente lembrar sempre do que eu ensino para vocês, né? O eixo espiritual que está em nós. Então começou a me dar um pouco de insegurança, ai, nossa, vou viajar sozinha de avião, e se acontecer alguma coisa, aí eu, opa, presença, né? Eu me colocava na minha presença, eu me colocava no meu eixo e foi tudo ótimo. A ida, a viagem toda e a minha volta foi maravilhosa. Quando eu voltei, eu fiz mais um ultrassom, mas esse eu vou deixar para contar para vocês no próximo vídeo que eu vou fazer contando como está sendo o meu segundo trimestre de gestação. Eu vou fazer um vídeo também, daqui a pouco vai ao ar, tá, amores? Sobre todos os cristais que são recomendados para gestante e os que não podemos usar de jeito algum. Então continue acompanhando os vídeos dessa série, que eu tô amando poder compartilhar esses momentos com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depoimentos, escrevam no comentário. Se você ainda não me segue, curte o vídeo, compartilha com aquela amiga que você sente no coração que esse vídeo vai fazer bem para ela, e também com os amigos, né? Que podem aí ter companheiras que estão nesse momento também, que pode ajudar muito. Aquele beijo enorme, amores, a minha gratidão por estar aqui com vocês nessas trocas, muito importante para mim. Sintam-se acolhidas e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!